Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Aqui com o professor Luiz, você aprende o que a Bíblia diz. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulos 14 até o capítulo 16. Capítulo 14, a gente vai ver que João Batista já estava preso, né? E você vai ver aqui, começa falando da decapitação de João Batista, a morte de João Batista. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto Filipe dizia a ele: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Meu irmão e minha irmã, aqui é preciso a gente entender que quando fala de Herodes ali, ele é soberano ali de uma quarta parte da região. Herodes, o tetrarca, né? Herodes Antipas, era um dos vários filhos de Herodes o Grande lá atrás. Que quando ele morreu, esse reino foi dividido em quatro, entre seus três filhos, né? Herodes Antipas governava a Galileia e a Pérea, entre ano 4 e 39 depois de Cristo, né? Mateus aqui se refere corretamente como tetrarca, assim como Lucas faz com regularidade também, né? E aqui João Batista está acusando Herodes de ter possuído a mulher do irmão, porque Herodias era neta de Herodes o Grande, o primeiro casou-se com o tio, Herodes Filipe, que é chamado Herodes o Grande. Também tinha outro filho com o nome de Filipe, que morava em Roma. Herodes Antipas, quando hospedado no lado dessa casa, persuadiu Herodias, olha só que perversão, a abandonar o marido e a ser esposa dele. Então era isso que João Batista estava acusando. E esse Filipe que está falando aqui era filho de Herodes o Grande, com a mãe chamada Mariana, que era filho do sumo sacerdote Simão. E assim, meio-irmão de Herodes Antipas, filho de Malácia. Era o mesmo pai, mas eram mães diferentes, né? E Herodias tinha uma filha chamada Salomé, e de acordo com o historiador Flávio Joséfo, mais tarde casou-se com o tio-avô, o outro Filipe, filho de Herodes o Grande, que reinava sobre os territórios do norte. A gente pode perceber então que Herodes era um nome, mas era uma casta também, era um tipo de partido, eram os chamados herodianos, né? E foi influenciado por sua mãe a pedir a cabeça de João Batista quando ela dançasse para Herodes, né? E aí pediu a cabeça de João Batista, e o rei ficou muito aflito, porque tinha medo do povo, né? E Herodes foi decapitado, trouxe ele numa bandeja, num prato, entregue a jovem. Interessante que esse prato aqui é uma travessa de madeira que era fugir das carnes. Olha só que coisa terrível isso, né? E aqui vai falar da multiplicação dos pães. Agora, ouvindo-se o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Lógico que Jesus sentiu a morte e ficou triste, né? E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiam a pé. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus: Eles não precisam, dê-lhe vocês algo de comer. E aqui, meu irmão, minha irmã, precisa a gente refletir. Às vezes você vai ler, uma pessoa vem até você, você dá uma palavra, a pessoa despede a pessoa com fome ou com necessidade. Levar o evangelho é sempre necessário e importante, mas também é parte do evangelho o socorro aos necessitados. Então, se alguém chega perto de você com a barriga vazia, com alguma necessidade, você vai ouvir a necessidade, se possível atender a necessidade, socorrê-lo na necessidade, porque está escrito lá
que é a verdadeira imaculada religião que Deus aceita, socorro ao filho necessitado, e a partir daquele momento ali, começaram a falar o Evangelho, a falar do Evangelho, porque, entre outras coisas, o Evangelho fala claramente do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O reino está no outro. A gente não consegue se olhar no espelho, mas sempre não consegue se olhar fora do espelho, mas sempre olha para o outro. Por quê? Nossos olhos estão sempre voltados para o outro. E aí, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Tragam para mim, disse. Eu ordenou a multidão que se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes. Olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu discípulos e distribuiu todo mundo. E comeram todos. Foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobraram, meu irmão e minha irmã, 12 cestos cheios de pedaços. 12 por quê? 12 porque na Bíblia representa número de governo. E é o número de apóstolos, ou de discípulos naquela questão lá. E aí, a gente vai ver Jesus desafiar a física, como nós entendemos a física newtoniana, que ela só existe nesse tempo e espaço aqui, quando ele anda por sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Tendo despedido, depois que levou a palavra, curou e alimentou, né? Tendo despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus orava muito, como podem perceber, né? Ao anoitecer, estava ele sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, sendo afligido, sendo balançado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite que se fala, né? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de Deus. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. O Senhor disse: se és tu, disse Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Pedro pedindo a Jesus para ir sobre as águas, né? Jesus, venha. Então saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar, e gritou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é uma grande questão, né? Porque às vezes Jesus manda, vai, a gente vai, mas chega no meio do caminho, a gente olha, repara na água, tira o foco de Jesus Cristo, tira o foco da fé, né? Tira o foco da fé e acaba afundando. Mas o Senhor está sempre com a mão lá para nos resgatar, né? E aí, meu irmão, minha irmã, depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia e trouxeram doentes, suplicavam que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. Todos que nele tocaram foram curados. Princípio da ação toda aqui é a fé, meu irmão, minha irmã. E aí Jesus, no capítulo 15, vai se referir à questão da tradição judaica, ou seja, da religiosidade. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam a mão antes de comer? Jesus foi e respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, essa tradição dos anciãos, né, tradição que existia na forma oral. Depois é que foi registrado em 200 depois de Cristo, está escrito no livro chamado Misná. Meu irmão, minha irmã, e aqui a gente faz uma questão: o que é maior, né? O ministério não pode ser maior que a Bíblia. O serviço na denominação não pode ser maior serviço do reino. Você está ali com uma pessoa passando mal necessitando de você, mas você tem que servir na denominação ou na igreja, fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Tem que socorrer o que está aí próximo a você, meu irmão. E a gente vê no dia de hoje aí uma questão de religiosidade muito grande.
preciso discernir essas coisas, estudar a Bíblia. Jesus confrontou isso claramente. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, para a gente não ficar balançando para lá com qualquer vento de doutrina. A nossa regra de fé é a Bíblia. O Evangelho é maior do que qualquer coisa. É maior do que o ministério, é maior do que o meu serviço na igreja. O Evangelho é maior do que os dois mandamentos principais é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei, meu irmão. Isso tudo é maior do que as tradições. E aí, Jesus vai falar assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês. Esse povo me ama com teu lado, mas seu coração está longe de mim. Eles vão e me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Meu irmão, minha irmã, regras e tradições humanas são apenas regras e tradições humanas, são passageiras. Mas a palavra alimenta e é eterna, e é palavra de salvação. Você não pode ser salvo porque você está seguindo uma igreja ou tem um ministério, está seguindo um ministério, porque senão isso é salvação pelas obras, não pela graça. Percebem? E aí Jesus vai falar: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca torna impuro. E aqui, meu irmão, minha irmã, é preciso entender que não é coisa ruim, não. É o que sai do seu coração. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes, desarraigada. Deixem-nos, eles são guias cegos. Um condutor cego, quando conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, meu irmão, minha irmã, o que ele está dizendo aqui é que a religiosidade atrapalha a fé e cega. O que esclarece é o Evangelho. Saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom, e lá uma mulher cananeia disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Essa palavra cananeia é interessante, né? Ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento só aqui em Mateus, porque nos tempos lá do Novo Testamento já não havia um país com o nome de Canaã, aí tinha acabado esse país, tá? A mulher foi, ajoelhou, adorou Jesus de joelhos e disse: não é certo tirar Jesus disse: o pão dos filhos lançados aos cachorrinhos. E aí ele disse: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus dons. Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, seja conforme desejo. Naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Aqui, meu irmão, é interessante a gente observar essa questão aqui, né? Porque ela se dispôs a aceitar as migalhas do Senhor e o Senhor recompensou a fé dela. Então, por isso que ele diz: a fé é como um grão de mostarda. Como é a nossa fé? Ter fé na gente, fé na nossa fé não é fé. Fé é só em Cristo. Fé na nossa fé é um sentimento qualquer, não é uma força. Mas a fé em Cristo é uma força, né? E vai vir a segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, outra vez, né? Passagem, né? Subiu no monte, se assentou, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levou-os mansos, aleijados, cegos, muitos outros, se colocaram aos seus pés e ele os curou. E aí Jesus falou: tenha compaixão dessa multidão, já estão aqui há 3 dias comigo, eles não tem nada para comer. Aqui Jesus, além de curar, estava levando a palavra, meu irmão, a necessidade do povo aqui, do sofrimento do povo. Imagina, naquela época você sentia uma dor, é uma coisa terrível, não tinha pronto-socorro, não tinha analgésico à vontade, né? E seus discípulos disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Jesus outra vez falou. Perguntou. E 7 responderam eles. A gente tem que lembrar que essas multiplicações dos pães, a gente tem que lembrar lá de Atos, que como nas primeiras reuniões de igreja lá, né? Está escrito lá que eles se reuniam, tinham tudo em comum e partilhavam do pão. Porque ser igreja é partilhar do pão, é partilhar com o outro que não tem. E isso é ser igreja. E aí, ele diz: quantos tem? Jesus, 7 pães responderam, e alguns peixinhos. Ajuntaram-se. E aí, alimentou aqueles todos lá, foram 4.000, né? Interessante observar, foram 4.000, fora mulheres e crianças. É interessante observar que lá foram 12 cestos. No número do governo, aqui 7.
sete cestos cheios de pedaços que sobraram. E 7 é um número de completude, um número de perfeição na Bíblia, de ação completa. Em seguida, Jesus vai falar dos saduceus e dos fariseus. Fariseus e saduceus eram pessoas que tinham uma linha conduta religiosa, mas eram pessoas que tinham um partido político, Os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, Pediram a Jesus a prova de que mostrasse um sinal do céu. E Jesus vai dizer outra vez que o sinal do profeta Jonas. Qual é o profeta Jonas? O que Jonas aconteceu? Ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Jesus vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, no Hades, na sepultura. Porque essa questão de inferno, ela no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem essa questão do inferno. Lá é o Sheol. E aqui no Novo Testamento é o Hades. Isso é muito mais a partir, isso ocorre muito mais por causa da influência grega no Novo Testamento. Tá? E aí, Jesus vai falar assim, do discípulo para outro lado, mas esqueceram de levar o pão, e disse: sejam atentos, tenham cuidado com o fundamento dos fariseus e saduceus. E aqui estava pensando que era por causa porque eles não levaram pães, E Jesus respondeu: homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo que não terem pão? Não compreendem? O que é o fermento fariseu e saduceu? A religiosidade, a maledicência, as tradições. Jesus está sempre combatendo isso aqui. As tradições não podem ser maiores do que o amor ao próximo. O Evangelho é acima das tradições. O enganar, então, tem que estar atento com o fermento dos fariseus e saduceus. Eu espero do Senhor. Não espere do Senhor, espere no Senhor. Quem espera do Senhor está querendo que Deus faça a vontade dele, não a do Pai. Eu preciso entender disso. E aí, vamos ver a confissão de Pedro. Jesus pergunta, quando chega em Cesareia de Filipe, que não deve ser confundida com a cidade de Cesareia de Herodes, Cesareia de Filipe foi reconstruída pelo filho de Herodes, Filipe, que deu o nome de homenagem, em homenagem a Tibério César e a si mesmo. Era Filipe, Cesareia de César e Filipe, E perguntaram: quem falam que sou eu? Aí ele fala, um diz que são ele, que é Elias, outro que é Jeremias, outros profetas. E vocês que acham? Aí Pedro vai falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não lhe foi revelado o sangue e a carne, mas por meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus, você ligará na terra, ficará ligado, e no céu será desligado aquilo que você deve ligar na terra. E aqui precisa entender, primeira coisa, Pedro. No grego, Pedro é Petros, tá? Ou seja, pedra separada. E pedra é Petra. Então há uma diferença muito grande, leito de rocha, E aí, por isso que tem essa interpretação católica, essa questão. A rocha firme, Petra, em que a igreja está edificada, é Cristo. Petro é um fragmento da rocha. Sem a rocha de Jesus Cristo, Pedro não é nada. Então a igreja está assentada em Jesus Cristo. Então, para esclarecer, para ninguém confundir mais, Pedro é Petros, pedra separada. E pedra é Petra, leito de rocha firme, A rocha firme, Petra, em que a igreja está assentada, é Jesus Cristo, tá? E aqui, quando fala de ligar no céu, de ligar na terra, não está dando autoridade aí para detectar culpa ou inocência, mas anunciar. Para anunciar, e não para detectar ou para acusar ninguém, para condenar ninguém, tá? O Evangelho de Salvação. E Jesus vai predizer sua morte. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-los. Nunca, Senhor, isso que acontecerá. Jesus disse para Pedro, que aqui Pedro falou da carnalidade dele, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Tome sua cruz a cada dia e siga-me, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?
Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e ele recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns que estão aqui não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aqui, meu irmão, minha irmã, está tratando de uma predição, uma antecipação do que seria a transfiguração, que é uma mostra da glória do Senhor, né? Que ocorreu uma semana depois disso aqui, mais tarde, ocorreu a transfiguração, meu irmão. E Pedro estava presente na transfiguração. Meu irmão, minha irmã, ele não morreu e viu o reino, a glória de Deus lá, Jesus Cristo lá. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós todos, nos confortando e nos trazendo entendimento da palavra. Deus nos abençoe.